Olá, alunos e alunas, parte 4 do vídeo sobre atividade 22. Então, nós estamos na fase em que nós temos que testar se os valores observados dos nossos genótipos que nós tiramos nos nossos sorteios, se eles são ou não diferentes dos valores observados, dos valores esperados que vocês calcularam. Para isso, nós temos que utilizar um teste estatístico do Q quadrado, que é o teste estatístico mais adequado para esse tipo de comparação. Então eu estou colocando também, junto com este vídeo, o link para 2 vídeos que explicam o que é o teste do Q quadrado, ok? Então aqui eu vou me ater apenas aos cálculos para que vocês sejam capazes de responder as questões. Então todas as outras questões sobre o teste do Q quadrado, para quem não conhece, vocês podem ver esses vídeos que eu estou postando os links, junto com os links desses vídeos da atividade 22, ou vocês também podem procurar em outros materiais que estão na internet, ok? Então, presume-se então que vocês já preencheram essa tabela aqui de valores observados, porque vocês já fizeram os 100 sorteios e já marcaram quais foram as quantidades de genótipo C1, C1, quais foram as quantidades de genótipo C1, C2, colocou aqui, C1, C1 aqui, C1, C2 aqui, e quais foram as quantidades de C2, C2 que apareceram no sorteio. Esses aqui são os valores observados. E vocês também já devem ter feito aqui os valores esperados. Como é que eu calculo os valores esperados? Basta eu partir das frequências iniciais, né, que foram dadas para vocês nos exercícios. Então aqui está um exemplo feito. Então, por exemplo, se você partiu de uma frequência inicial, essa aqui seria a simulação 4. Se você partiu de uma frequência inicial de P igual a 0,6 e Q igual a 0,4, nós chegamos a esses cálculos para P ao quadrado, que é o homozigoto dominante, C1, C1, o 2PQ, que é o heterozigoto, C1, C2, e o homozigoto recessivo, que é o Q ao quadrado. Então a gente faz esses cálculos, né? P vezes P ao quadrado dá 0,36, 2PQ, 2 vezes 0,6 vezes 0,4, 0,48, e Q ao quadrado, Q vezes Q, 0,4 vezes 0,4, dá 0,16. Então aqui são valores que ficaram ainda em frequência relativa, e para que a gente possa trabalhar com eles numa mesma dimensão dos valores observados, nós temos que multiplicar isso por 100. Então, 0,36 vira 36, 0,48 vira 48 e 0,16 vira 16. O que significa esses valores aqui para a simulação 4? Isso aqui é somente para quem escolher a simulação 4. Quem escolheu a simulação 4, esse é o preenchimento dessa parte da tabela. Quem vai escolher as outras simulações vai ter que refazer esses cálculos. Não vão ser mais esses mesmos cálculos, esses mesmos resultados. Por quê? Porque esses valores aqui dependem do valor de P e do valor de Q. E cada uma das simulações partem de valores de P e de Q diferentes. Quem escolheu a simulação 4 são esses valores aqui. Todos os outros que não escolheram a simulação 4, vocês precisam fazer esses cálculos, ok? Novamente, porque não vão ser esses valores. Não vão ser comparáveis. Se você colocar esses valores para a simulação 4 e estiver comparando com outra coisa, com outra simulação, com os resultados de outra simulação, os resultados vão estar bem discrepantes e isso vai afetar aqui o resultado do teste. Então ele vai apontar, por exemplo, que o seu sorteio não seguiu as premissas de Hardy-Weinberg. Nossos sorteios seguiram as premissas de Hardy-Weinberg. Lembre lá das premissas, dos pressupostos para que ocorra o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nosso sorteio seguiu esses pressupostos. Portanto, no final, nós vamos achar que nossos dados, nossos sorteios, que os nossos genótipos, eles estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg, em termos das quantidades que vão aparecer aqui de cada um dos genótipos. Então, nós temos agora, portanto, os valores esperados e os valores observados, que vocês fizeram no sorteio de vocês, que não são esses mesmos valores que estão aqui. Isso aqui é um sorteio que foi feito pelo autor dessa atividade, e ele achou esses valores aqui, 32, 51, 17. Mas se vocês vão fazer esse sorteio, não vão dar esses valores, vão dar outros valores. Então, muito cuidado para não usar esses valores aqui. Vocês vão calcular, vocês vão achar esses valores aqui que vão estar aqui nessa parte aqui da tabela. Portanto, o teste do Q quadrado ele visa comparar, né, situações observadas com situações esperadas.
De fato, o que nós queremos é testar duas hipóteses. Uma hipótese nula, que a gente chama de H0, e a outra hipótese alternativa, ou H1. O que é a hipótese nula? É de que as frequências observadas não são diferentes daquelas frequências esperadas. Ou seja, de que o que foi calculado aqui, observado, não é diferente do que está aqui, do que é o esperado. O que está aqui, o observado, não é diferente do que está aqui, que é o esperado. Essa é a hipótese de nulidade, ou de que a hipótese da igualdade, ou seja, que não existe diferença estatística entre as contagens nesses dois grupos. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa, o H1, é o contrário, de que as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas. Portanto, existe diferença estatística entre as contagens dos dois grupos. Então, nós temos que aplicar um teste estatístico para poder testar qual dessas hipóteses mais se adequa ao nosso caso. O teste estatístico, como eu falei para vocês, é o Q². Então, como é que se aplica o teste do Q²? O teste do Q², ele é aplicado quando a gente preenche, então, essa planilha aqui. Vocês têm essa planilha aqui vazia, né, no exemplo de vocês. Ou seja, você tem as frequências observadas, que vieram lá do sorteio que você fez. Você vai colocar aqui as frequências observadas. E também tem as frequências esperadas para cada genótipo, que veio aqui dessa primeira parte da tabela. E aí nós temos que fazer um cálculo com essas frequências observadas e esperadas, que é esse cálculo que está aqui. Ó. Nós fazemos as frequências esperadas menos as frequências observadas menos as frequências esperadas, elevamos essa diferença ao quadrado e dividimos pelas frequências esperadas. Ok? Vamos fazer, nesse caso aqui desse exemplo, ó, o autor fez e chegou a esses cálculos aqui. Ó. 32 menos 36, que é esse valor aqui, elevado ao quadrado, dividido por esperado, que é 36. Então, o resultado da conta deu 0,44. 51 menos 48, 51 menos 48, elevado ao quadrado, dividido por 48. Deu esse valor aqui. 17 menos 16, elevado ao quadrado, sobre 16. Deu esse valor aqui. E aí, no final, nós temos que somar esses valores que foram calculados. Essa soma, então, aqui no caso, dá 0,695. Ou seja, o que significa esse valor? Não significa nada, por enquanto. Esse valor ele só vai ter um significado quando nós levarmos esse valor, que a gente chama de Q² calculado. Q² calculado foi o Q² que foi resultado dos meus dados, quando os meus dados são comparados com os valores esperados. Então, eu levo esse valor do Q² para uma tabela do Q². A tabela do Q² ela tem os valores chamados valores críticos de Q². São todos esses valores que estão aqui. E esses valores eles são divididos, né, por graus de liberdade e por níveis de significância. Aqui no nosso trabalho, nós vamos considerar um nível de significância de 5%. Então, o que isso quer dizer? Então, veja lá os vídeos que eu indiquei para vocês. Ele quer dizer, basicamente, que eu admito que existe 5% de chance de erro de que eu possa estar negando uma hipótese nula, uma H0, quando, na verdade, ela é verdadeira. Tá? Então, a gente chama esse tipo de erro de alfa, tá? Ou erro do tipo 1. É o erro, a porcentagem a probabilidade de erro que existe de eu rejeitar uma hipótese nula, uma hipótese de igualdade, nesse caso aqui a hipótese de que o observado e o esperado são iguais, quando na verdade elas não são. Né? Qual é o valor que a gente vai considerar daqui então? Então a gente procura esse nível de significância, que é então essa coluna, e a gente procura aqui nas linhas o grau de liberdade que tem a ver com os nossos dados. Então a gente calcula o grau de liberdade quando a gente pega o número de categorias que nós fizemos esses cálculos aqui, esses cálculos de desvio né, do Q², menos 1. Então nós temos 3 categorias, 1, 2, 3, porque são 3 genótipos. Menos 1 dá igual a 2. Portanto, o local onde se encontrar essa linha com essa coluna é o meu Q² crítico, 5,99. O que isso quer dizer 5,99? Então, todos os valores que eu calcular aqui que forem menor que 5,99, significa que eu não posso rejeitar minha
H, minha H0, minha hipótese nula, certo? Todos os valores que forem maior que 5,99 significa que eu posso rejeitar H0, ou seja, que os valores observados e esperados são diferentes. Tá? Aqui no caso do exemplo, ele calculou um Q quadrado de 0,6, um Q quadrado observado, né, de 0,695, que é muito inferior a 5,99. Portanto, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula é essa daqui, ó, de que as frequências observadas não são diferentes das esperadas, ou seja, não existe diferença estatística entre as contagens nesses dois grupos. Porque, veja, ó, esperados 36 homozigotos dominantes, observados 32. A gente podia pensar que esses valores são muito próximos, que seriam iguais, né? E realmente, estatisticamente, eles são iguais, como a gente viu pelo teste do Q quadrado. 48 e 51 são muito próximos também, ó. 17 e 16 são muito próximos. Então, para eu ter a certeza estatística de que isso é estatisticamente significativo, essa semelhança é estatisticamente significativa, nós fazemos o teste do Q quadrado e a gente não fica só no achismo de achar que é igual ou de que é diferente. Então, vocês vão fazer esses cálculos para os dados de vocês, né? Lembrando que é muito importante que você atente para os valores esperados, que são calculados a partir dos P's da simulação que você escolheu inicialmente. São 5 simulações possíveis, vocês têm que escolher uma. Quem escolher essa daqui, os dados já estão aqui colocados. São esses aqui. Mas vocês têm que fazer, então, os sorteios de vocês para poder obter os dados observados e comparar com os esperados, fazer os Q quadrados, somar os valores dos Q quadrados e comparar esses valores, esse valor que é calculado, com esse da tabela do Q quadrado tabelado, para saber, então, se você pode ou não rejeitar a hipótese nula, a hipótese de igualdade. Ok? Eu já vou dar uma dica para vocês de que os nossos dados, nossos sorteios, eles seguiram as premissas de Hardy-Weinberg, ou seja, de equilíbrio. Portanto, no equilíbrio Hardy-Weinberg, as frequências observadas elas são iguais às frequências esperadas. Ok? Então, estatisticamente, todos vocês vão ter que não vão poder rejeitar H0. Esse valor aqui sempre vai ser, esse valor calculado por vocês, sempre vai ser menor que 5,99. Por quê? Porque nós seguimos os pressupostos de Hardy-Weinberg. Portanto, vocês não vão poder rejeitar H0, ou seja, vocês não vão poder rejeitar que as frequências observadas não são diferentes das esperadas, ou seja, que há uma igualdade. Ok? Então, essa explicação aqui é o suficiente para que vocês possam fazer os cálculos e responder as questões que eu vou comentar no próximo vídeo.